Olá, meus amigos, vamos dar início a mais uma aula de Direito Constitucional. A gente vai começar a falar sobre os direitos fundamentais, artigo 5º. A gente vai falar do artigo 5º, do 144, a gente vai dar uma volta no edital de Direito Constitucional, beleza? Essa é a nossa primeira aula, nós estamos aqui direto do Tiradentes Online para você, beleza? Vamos para a tela. Então, o que é que você vai acompanhar aqui na tela agora? Vamos lá para a tela. Tiradentes Online, vamos para cá. Vamos passar aqui e vamos começar agora a parte do artigo 5º. Beleza? Vamos começar agora pelo artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vamos voltar aqui para mim. A gente vai começar a falar agora sobre os direitos fundamentais que você está encontrando aqui no artigo 5º. Só que antes da gente entrar realmente no artigo 5º, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco sobre as características dos direitos fundamentais, a gente vai falar sobre a titularidade dos direitos fundamentais e sobre as gerações dos direitos fundamentais. A gente vai ser o mais rápido possível, tá certo? Para a gente depois voltar para o artigo 5º. Vamos voltar aqui para a tela, de olho na tela. Então, ó, todos são iguais perante a lei, mas olha o que ele colocou aqui, ó. Garantidos, vamos mudar aqui a cor, garantidos-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Olha o que é que você está vendo aí. Então, olha o que é que eu quero que você observe. Vamos passar um pincel aqui, vamos sublinhar isso aqui, ó. Garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Vamos circular isso aqui. Vamos abrir uma página limpa agora e vamos fazer algumas observações para você anotar. Primeiro, você vai anotar aí, ó, características, ok? Características dos direitos fundamentais. A gente vai anotar a primeira coisa, isso, ó, características dos direitos fundamentais. E o que a gente sempre comenta para você decorar é o seguinte, ó, H, 1, 2, 3 e rua. Essas são as características dos direitos fundamentais. H, 1, 2, 3 e rua. O que é que significa cada letrinha dessa daí? Vamos para cá. Ó. O que é que significa cada letra dessa daí? Vamos começar pelo H. Vamos começar aqui pelo H. H tem a ver com historicidade. Anotem aí, H tem a ver com historicidade. O que tem a ver essa característica historicidade? Vamos voltar para cá. O que seria a historicidade? Historicidade quer dizer, o direito fundamental, ele depende de uma época, ele depende de um lugar. O que é fundamental hoje pode não ter sido há 100 anos atrás. Vamos dar um exemplo aqui, a igualdade entre homens e mulheres. A Constituição de 88, ela prevê a igualdade entre homens e mulheres. Mas será que há 20, 30, 100 anos atrás, homens e mulheres tinham os mesmos direitos? Se você pegar a CLT, que foi recepcionada em parte pela Constituição de 88, você vai ver o quê? Você vai ver que lá tem dizendo que a mulher, para poder trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido. E isso era um direito fundamental para a época. Então, o que é que eu quero que você fique atento? É exatamente isso. A historicidade é uma característica do direito fundamental. Então, vamos para a tela de novo. Ó. Depende de uma época, depende de um lugar. O direito fundamental, ele depende de uma época, ele depende de um lugar. Então, essa é a primeira característica do direito fundamental. 2. Vamos pegar o primeiro I aqui, ó. Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. O que isso quer dizer? Eles nunca prescrevem, ok? Os direitos fundamentais, eles não prescrevem. E o que isso quer dizer mesmo? Vamos voltar para cá. Quer dizer o seguinte, não é porque você nunca se utilizou de um direito fundamental, exemplo, você tem o direito fundamental de crença, mas você nunca acreditou em nada, você não estava nem aí para nada, de repente, você agora começou a crer em alguma coisa, você optou por alguma religião. Quer dizer, a pessoa chega para você e diz, peraí, ó, você não pode ter crença nenhuma, o seu direito prescreveu, peraí, é um direito fundamental. Mesmo que eu nunca utilize, no dia que eu quiser utilizar, claro que eu poderei utilizar.
que é um direito imprescritível. Ele não vou perdê-lo pela falta de uso. Não é porque eu não estou usando, não é porque eu não estou aplicando que eu irei perdê-lo. Então, quer dizer, a segunda característica é a imprescritibilidade. Beleza? Vamos agora para a terceira característica, de olho na tela. Característica número 3. Vamos ficar de olho aqui, ó. Ele é indisponível. Ok? O direito fundamental, ele é indisponível. Você não pode renunciar ao direito fundamental, ok? Você não pode renunciar ao direito fundamental. Você não pode dispor do seu direito fundamental. Ele é o quê? Ele é indisponível. Quarta característica, olha o 4i, ele é inalienável. O direito fundamental, ele é inalienável. Então, peraí, ó, ele é imprescritível, ele é indisponível e ele é inalienável. Você não pode alienar, exemplo, você não pode comercializar, você não pode vender o seu direito fundamental. Então, olha aqui, ó, nós já temos 4 características aí na sua tela. De olho na tela aí, ó. Historicidade, imprescritibilidade, indisponibilidade e a inalienabilidade. O direito fundamental, ele é inalienável. Você não pode comercializar, você não pode alienar o seu direito fundamental. Beleza? Vamos para o próximo. Todo direito fundamental, ele é relativo. Todo direito fundamental é relativo. Vamos para cá, ó. Não existe, pelo menos para a sua prova objetiva, um direito fundamental absoluto. Todos os direitos fundamentais, eles são relativos. Lembrando que todos os direitos fundamentais, eles estão no mesmo nível de patamar de hierarquia. Não existe nenhum direito fundamental superior a outro. Então, todos os direitos fundamentais, eles estão no mesmo patamar de hierarquia. Fiquem atentos nisso. Eles estão no mesmo patamar de hierarquia. Agora, é engraçado que em algumas situações, por exemplo, como caiu numa prova já, uma testemunha de Jeová sofreu um acidente, ok? Não admitiu a transfusão de sangue. Então, peraí, nós temos um conflito aqui, ó. Nós temos uma situação onde eu tenho o direito à vida em confronto com um outro princípio, que é o direito à crença. E agora, o que prevalece? Eu estou dizendo que todos estão no mesmo patamar de hierarquia. Nem a vida é superior a outros. Todo mundo diz, mas a vida é uma condição sine qua non. Sem a vida, nenhum outro direito fundamental existiria. Mas cuidado, todos estão no mesmo patamar de hierarquia. Nenhum está acima do outro. Todos estão no mesmo patamar. Então, quando acontece uma situação dessa, o juiz ele vai ter que se utilizar da ponderação. Ele vai ter que analisar naquele caso concreto, naquela situação em concreto, o que é que vai prevalecer. Eu não estou dizendo que um direito vai eliminar o outro, claro que não. Eles subsistem conjuntamente, eles estão no mesmo patamar. Mas em um caso concreto, claro que se utilizando da ponderação, um direito fundamental, naquele momento, naquele caso, poderá prevalecer sobre o outro. Nesse caso concreto, o direito à crença prevaleceu sobre o direito à vida. Então, cuidado com isso aí. Eles são relativos. Mas tem uma coisa interessante que você tem que ter cuidado numa prova. Existe uma decisão do Supremo que diz que existe, sim, um direito fundamental absoluto, que é a extradição de brasileiro nato. Claro que nós vamos falar aqui no nosso curso sobre a extradição. Nós vamos tratar sobre a extradição. Mas o ponto principal é, se na sua prova disser brasileiro nato pode ser extraditado, se a prova simplesmente fizer essa afirmação, brasileiro nato pode ser extraditado, falso, não pode, porque ele está copiando do artigo 5º, inciso 51 da Constituição. Então vamos ficar atento com isso aí. Eu quero que você preste bastante atenção nessa situação. Vamos lá. Brasileiro nato não poderá ser extraditado. Correto. Aí você vai dizer, mas eu conheço uma situação que pode. Eu sei que a extradição passiva não pode, mas a extradição ativa pode. A gente vai falar sobre tudo isso no decorrer do nosso curso. Mas cuidado, a prova não falou sobre isso. A prova simplesmente afirmou a extradição. Então, provavelmente, como na maioria das vezes, ela está copiando do artigo 5º,
inciso 51. Então lá ele vai dizer exatamente isso. Não é possível a extradição de brasileiro nato. Eu só posso extraditar estrangeiro ou brasileiro naturalizado nas condições que estão lá no 51. Então, peraí. Se ele fizer essa afirmação que brasileiro nato não pode ser extraditado, você marca correto. Agora, se ele disser assim, o brasileiro nato não poderá ser extraditado passivamente. Não é possível a extradição passiva de brasileiro nato. Correto também. Por quê? Porque o inciso 51, ele trata exatamente da extradição passiva. É exatamente o que a gente trata lá. Agora, se ele disser brasileiro nato não poderá ser extraditado, ainda. Que extradição é essa que ele está falando agora? Ativa. Não cabe extradição ativa de brasileiro nato. Falso. A extradição ativa é possível sim ser de brasileiro nato. A gente vai explicar mais uma vez lembrando. Eu só quero lembrar a forma que a prova está colocando. Se falar extradição ativa ou passiva, aí você vai observar para ter cuidado. Mas se falar simplesmente extradição, a gente vai seguir o que está na Constituição Federal. A Constituição Federal só trata da extradição passiva, então você diz, não cabe a extradição de brasileiro nato. Beleza? Então, lembrando, os direitos fundamentais, eles são relativos, inclusive o direito à vida, que é uma condição sine qua non para todos os outros. Agora, em relação a essa decisão do Supremo, lembre-se, a extradição de brasileiro nato de forma passiva, ela é absoluta. Não existe a menor possibilidade para isso. Beleza? Vamos voltar de olho na tela, vamos voltar aqui para a nossa tela. Continuando, sexto requisito, na verdade, sexta característica. O direito fundamental, ele é universal. O direito fundamental, ele é universal. Olha o que é que eu quero que você anote. O direito fundamental, ele é universal. O que isso quer dizer? O direito fundamental, ele é universal. Quer dizer que ele é para todos. O direito fundamental, ele era para todos. E quando eu falo todos, eu vou falar agora da titularidade. Vamos falar aqui da titularidade dos direitos fundamentais. Quero que você visualize aqui a titularidade dos direitos fundamentais. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para a tela aqui, ó, onde, olha o que é que ele vai dizer. Vou limpar aqui rapidinho, vamos limpar aqui rapidinho, e olha o que é que eu quero que você visualize, ó. Garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha o que a gente sublinhou aí bem discreto. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Isso é o que está o quê? Isso é o que está expresso na Constituição Federal. Na Constituição Federal está expresso o quê? Os brasileiros e os estrangeiros residentes têm direitos fundamentais garantidos. Então, peraí, olha o que está expresso aqui e olha o que a gente vai colocar lá. Mais uma vez, vamos abrir aqui e vamos lá, ó. Brasileiros e estrangeiros residentes. É uma situação onde a Constituição disse menos do que ela queria dizer. A Constituição, ela disse menos do que ela queria dizer. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que, se eu disse que ela está dizendo menos que ela queria dizer, é porque, vamos aqui limpar e vamos abrir um tópico sobre a titularidade. Olha o que é que eu quero que você observe. Abram o título aí. Titularidade. Vamos abrir o tópico titularidade. Aqui. Titularidade. Então, se eu estou falando da titularidade, o que é que eu quero que você observe? Lá no artigo, no caput do artigo, ele falou, ó, brasileiros. Beleza. Ele tratou sobre os brasileiros. Então, tá aqui, ó. Quando eu falo brasileiros, eu estou tratando tanto do brasileiro nato, como eu estou tratando do brasileiro naturalizado. Então, quando a gente fala brasileiro, ele não vai discriminar aqui se é brasileiro nato ou é brasileiro naturalizado. Só que no ponto 2, ele colocou aqui estrangeiro. E na hora que ele tratou sobre o estrangeiro, ele colocou o seguinte, ó, estrangeiro residente.
O problema é que a Constituição disse menos do que ela queria dizer. Por quê? Vamos aqui voltar para mim. Por que ele disse isso? Eu quero que você acompanhe o seguinte. Vamos dizer que uma turista francesa está aqui no Ceará, ok? E foi para Jericoacoara. Chegou em Jericoacoara, ela foi estuprada. Chegou na delegacia, o delegado vai dizer, peraí, minha filha, você não tem direitos fundamentais. A Constituição diz que os direitos fundamentais aqui é só para residente, você não é residente, você é turista, então você não tem esses direitos fundamentais. Espera aí. Então é um caso onde a Constituição disse menos do que ela queria dizer. Então, nesse caso específico, essa titularidade não é só para estrangeiros residentes, é para estrangeiro turista também. Eu vou dar um segundo exemplo aqui. Vamos dizer que essa mesma turista, essa mesma francesa, ela vai para a Argentina, está indo para Buenos Aires, ela não está vindo aqui para Fortaleza. Ela parou, fez uma conexão no aeroporto de Brasília e foi estuprada no aeroporto de Brasília. Espera aí. Ela vai ter direito fundamental? Claro que não. Ela está em trânsito, ela não tem direito fundamental. Falso. É mais um exemplo do que a Constituição disse menos do que ela queria dizer. Quer dizer, os estrangeiros, eles têm direitos fundamentais garantidos. Não só os residentes, como também os turistas e os em trânsito. É isso que você vai focar na sua prova. Então vamos voltar aqui para a tela. Então beleza, ó. Estrangeiro, não só o residente, o turista, como também o em trânsito. O turista, como também o em trânsito. Então esses estrangeiros, esses sim, têm os seus direitos fundamentais garantidos. Ok? Então quer dizer, é um exemplo onde a Constituição disse menos do que ela queria dizer. Então vamos voltar lá para a nossa telinha e vamos limpar aqui de novo. Vamos para cá, deixa aí na tela. E está aqui, ó. Então, brasileiros e os estrangeiros. Vamos circular isso aqui. Aí você lembra, residentes, turistas e em trânsito. Esses são os titulares dos direitos fundamentais, ok? Esses são os titulares dos direitos fundamentais. Então vamos limpar aqui de novo. Vamos voltar aqui. Então a gente já viu a historicidade, não é verdade? Nós já vimos a historicidade, depende de uma época, depende do lugar. Nós já vimos que é indisponível, você não pode renunciar. Nós já vimos que é imprescritível, você não perde pela falta de uso, ok? Você não perde pela falta de uso. 4, ele é inalienável, você não pode alienar, você não pode comercializar, ok? Nós vimos que é relativo. E agora, por último, nós vimos que ele é o quê? Universal. Falta a última característica, que vai dizer todo direito fundamental, ele é de aplicação imediata. É o que a gente vai explicar agora. Todo direito fundamental, ele é de aplicação imediata. E essa característica aqui, nós vamos encontrar no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. O direito fundamental, vamos passar aqui bem rápido, o direito fundamental, ele é de aplicação imediata. Vamos puxar lá para o final. Parágrafo 1º, está aqui, ó. Vamos pegar o pincel aqui, ó. As normas que definem os direitos e garantias têm aplicação imediata. Está aí uma característica, ó. Você está vendo que ele é de aplicação, olha aqui, ó, imediata. O que isso quer dizer? Ok? O que seria de aplicação imediata? Vamos sublinhar aqui. Você que está em casa aí, preste bastante atenção. Aplicação imediata. Vamos voltar para a tela aqui. Vamos dar a limpeza na tela. E olha o que é que eu quero que você visualize. Está aqui a norma constitucional. Ok? Está aqui a norma constitucional. Nós temos essa norma constitucional. Essa norma constitucional, ela está... Olha aqui. Vamos limpar e vamos fazer de forma diferente. Vamos começar do zero. Vamos para cá. Vamos pegar os parágrafos agora. Você vai pegar agora a pirâmide de Kelsen, onde a Constituição Federal ela está no ápice. Ok? Ela está no ápice. Dentro dessa Constituição, nós temos as normas, onde essas normas elas se subdividem entre princípios e regras. Nós temos essas normas
que se subdividem entre princípios e regras. Todas as normas que estão abaixo da Constituição são aquelas normas chamadas de normas infraconstitucionais. E essas normas infraconstitucionais, elas têm que ser compatíveis com a Constituição Federal. Então, a norma do direito fundamental que adentra a essa Constituição, ela é de aplicação imediata. E o primeiro efeito dela é qual? É que todas as normas que são incompatíveis com elas sejam eliminadas. A gente vai explicar como é que funciona essa eliminação. Mas o ponto principal é, na hora que essa norma entra na Constituição, ela tem uma aplicação imediata. E ela tem um poder, que poder é esse, ó, de eliminar todas as normas contrárias a ela. Todas as normas que estão inferiores, contrárias a ela. Esse é o ponto principal. Então, quer dizer, todas as normas infraconstitucionais, elas têm que estar compatível com a Constituição Federal. A priori é isso. E você também tem que dar uma olhada no artigo 60, artigo 60 da Constituição Federal, do artigo 1º ao artigo 5º da Constituição Federal. Nesse artigo 60, nós teremos as emendas constitucionais. É a parte que trata das emendas constitucionais. E a nossa Constituição Federal, ela é alterada através dessas emendas, já que nós temos uma Constituição rígida, onde o processo de alteração da nossa Constituição, ela é bem mais difícil que da lei. Então vamos voltar para cá, ó. O que é que eu quero que você visualize? Nós temos a Constituição no ápice e abaixo nós temos as normas infraconstitucionais. Na hora que uma norma entra na nossa Constituição, ela passa a ter aplicação imediata. No mínimo, ela tem um poder de quê? De eliminar todas as normas infraconstitucionais incompatíveis com ela. Depois a gente explica essas formas de eliminação. Mas ela tem esse poder. O que é que eu quero que você foque, que é o mais importante? Essa Constituição, ela pode ser alterada. A questão é que eu não posso alterá-la com a facilidade que eu altero uma lei. Não é assim. Eu tenho um processo mais difícil, um processo mais elaborado, um processo mais rígido, já que a nossa Constituição, ela é rígida. Ela é bem mais difícil de alterar. Ela tem um quórum qualificado para isso. E ela é alterada através das emendas. E qual o quórum dessa emenda? Vamos de olho na tela, ó. O quórum dessa emenda é de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Então, lembrando, qual o quórum para se alterar a Constituição? Qual o quórum para aprovação de uma emenda? O quórum para aprovação de uma emenda, o que é que você tem que lembrar? Ele é de 3/5, 2 turnos nas 2 casas. É um quórum qualificado, ok? Nós temos aí um quórum qualificado. Então, eu quero que você preste bastante atenção nisso aí. Nós temos um quórum qualificado. A alteração é bem mais difícil. Então, quer dizer que todas as normas infra têm que estar compatíveis com a Constituição e também com as suas alterações. E essas alterações, elas são feitas através de uma emenda constitucional. Beleza? Então, peraí. Então, quem é que está no ápice? Vamos limpar aqui de novo. Quem é que está no ápice? Quem está no ápice é a Constituição, como também quem está no ápice são as suas emendas. Então, quem está no ápice são as constituições, é a Constituição e as suas emendas. E todas as normas que estão abaixo, todas as normas infraconstitucionais, elas têm que ser o quê? Elas têm que ser compatíveis com a Constituição. Elas têm que ser compatíveis com a Constituição. Só que agora a gente vai lembrar, ó, aplicação imediata. A gente ainda vai voltar a falar disso aqui, tá certo? Mas aproveitando que a gente está falando da emenda, eu quero que você passe para o parágrafo 3º. Vamos agora acompanhar aí o parágrafo 3º. Olha aqui, ó. Os tratados e convenções internacionais que tratam sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos
em 3/5 dos votos serão equivalentes às emendas constitucionais. Espera aí, nas duas casas, em 2 turnos e 3/5, o que é que você vai me dizer aqui? Você vai me dizer que isso aqui é o quórum que nós acabamos de mostrar, que é o quórum da emenda. Isso aqui foi incluído, vamos limpar aqui, isso aqui foi incluído a partir da emenda constitucional 45 de 2004. Então, esse parágrafo 3º que traz essa situação aqui, esses tratados internacionais sobre direitos humanos, eles foram incluídos a partir da emenda 45. Então, nós temos aqui uma situação onde eu tenho algo que tem status de emenda. Então, como é que vai ficar isso aí? Vamos para cá. Como é que vai ficar isso aí na minha prova? Na minha prova vai ficar o seguinte. A minha prova vai falar sobre tratados internacionais. Se sua prova falar sobre tratados internacionais e esses tratados internacionais, eles são sobre direitos humanos, aí você deixa aí paradinho. Vamos para o 2. Vamos falar de outros tipos de tratados que não sejam sobre os direitos humanos. Se foi um tratado que não é sobre direito humano e ele foi ratificado pelo Brasil, você vai colocar que ele vai ter um status de norma infraconstitucional. Ele vai ter o mesmo status de uma lei ordinária. Ele vai ter o mesmo status de uma lei ordinária. Então, mais uma vez, é um tratado internacional que não trata, tá certo? A matéria não é sobre direitos humanos e ele foi ratificado pelo Brasil. Ele vai estar com o status de norma infraconstitucional. Então, ele vai ter um status de lei ordinária. Está aqui, ó, status de lei ordinária. Essa é a observação. Agora, se nós estivermos falando de direitos humanos, aí aqui já é diferente. Na hora que a gente estiver falando sobre direitos humanos, aí a gente já vai trazer uma situação diferente. Vamos apagar aqui e vamos falar sobre os direitos humanos. É sobre direitos humanos? Então agora eu tenho que saber, ele foi ratificado. Beleza, ele foi ratificado. A questão é, ele foi ratificado com o quórum de emenda ou ele não foi ratificado com o quórum de emenda? Então eu tenho que saber se foi com o quórum de emenda ou se foi sem o quórum de emenda. Ok? Com o quórum de emenda ou sem o quórum de emenda. Ok? Então, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o seguinte. Se foi sem o quórum de emenda, ele vai ter um caráter supralegal. Ele vai estar abaixo da Constituição, mas ele vai estar acima das demais leis. Agora, se for com o quórum de emenda, ele vai ter status de emenda. Ele vai ser equiparado a uma emenda. Então, ele vai estar no mesmo patamar onde estão as emendas e a Constituição. Então, ele vai estar no mesmo patamar onde está a Constituição e as suas emendas. Sem quórum de emenda, o que é que eu vou colocar? É uma norma supralegal. Volta para mim aqui. Então, a questão é tratado internacional? Se é tratado internacional, eu tenho que observar se foi direitos humanos, ou é supralegal, ou é status de emenda. Se não é sobre direitos humanos, o que você vai fazer? Aí ela entra como infralegal com o status de lei ordinária. Beleza? A gente volta no próximo bloco.